Delegação de competência. A delegação de competência ela pode ser externa ou interna. Externa quando envolver 2 ou mais juízes, como é o exemplo da carta precatória que a gente viu no bloco anterior. Interna quando for entre o juiz titular e o juiz substituto da mesma vara. Desaforamento, artigo 427, também é uma hipótese de delegação de competência, mas aí eu remeto os senhores ao estudo do procedimento do tribunal do júri. Bom, observando o artigo 69, a gente vai ver que praticamente nós já trabalhamos todos esses incisos que tratam da delimitação da competência jurisdicional. Lugar da infração, domicílio do réu, natureza da infração, distribuição, prevenção, prerrogativa de função. Falta a gente falar de conexão e continência, que é o inciso 5 do artigo 69 do Código de Processo Penal. Apesar da conexão e continência estarem sendo tratadas aí como método de delimitação, na verdade, elas são verdadeiras formas de alteração de competência. Quando você tem conexão e continência, a regra é a unidade de processos. Por essa razão, um juízo que originariamente não seria competente para julgar determinada infração vai passar a ser por conta das regras de conexão e continência. Então, percebam que o efeito principal, quando você tem conexão e continência, é a reunião de processos. Evitar decisões contrapostas, quando você tem crimes conexos ou continentes. A conexão está prevista no artigo 76 do CPP, enquanto que a continência traz suas hipóteses no artigo 77 do Código de Processo Penal. Mas antes mesmo da gente observar quais são as hipóteses que geram conexão e quais são as hipóteses que geram continência, observem aí no slide que eu coloquei um macete para vocês. Só tem conexão se você estiver diante de 2 ou mais infrações. Uma única infração não é conexão, pode ser continência. Então, por exemplo, 2 pessoas praticaram um crime, continência. 2 pessoas praticaram 2 crimes, conexão. O artigo 76 traz as hipóteses de conexão. E aí, como vocês podem observar, eu dividi o inciso 1 em 3 partes. Por quê? Na primeira parte, nós vamos ter a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Na segunda parte, a conexão intersubjetiva por concurso. Na terceira parte, a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Então, nós temos aqui, na primeira parte, segunda parte, terceira parte. Exemplo da primeira parte, que é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Um caminhão de frango, por exemplo, o caminhão da Sadia, tombou na Avenida Brasil. Todas as pessoas que moram ali no entorno correram para saquear o caminhão. Então, você tem várias pessoas praticando vários furtos. E não necessariamente há um concurso de pessoas. São várias pessoas praticando vários crimes ao mesmo tempo. Na segunda parte, a gente já tem um concurso de pessoas mediante também um concurso de crimes. 2 pessoas praticando 2 ou mais crimes. 2 ou mais pessoas praticando 2 ou mais crimes. Por último, nós temos o exemplo da rixa, artigo 137 do Código Penal, ou das lesões corporais recíprocas, que efetivamente não necessariamente constitui crime de rixa. No inciso 2, nós vamos ter a conexão material, lógica, teleológica ou consequencial.
exemplo do inciso 2 do artigo 76. O sujeito furtou um carro. O porteiro do prédio viu e o reconheceu. No dia seguinte, ele volta e mata o porteiro para que ele não conte que foi ele que furtou o veículo. Então, nós temos um homicídio conexo com o furto, em razão dessa conexão material, lógica, teleológica ou consequencial. Por fim, a conexão instrumental, que é o inciso 3 do artigo 76, que eu tenho como exemplo o sujeito que rouba um carro e outro que comete receptação desse veículo. Então, nós temos o sujeito que rouba o carro e o sujeito que pratica a receptação do carro. Só que para provar a receptação, a gente vai ter que provar primeiro o crime principal, porque a receptação, artigo 180 do Código Penal, é um crime acessório. Então, a prova de um vai influenciar na prova do outro crime. Uma conexão instrumental. A continência, que está no artigo 77, ela também se subdivide em continência por cumulação subjetiva, que é o inciso 1, e continência por cumulação objetiva, que é o inciso 2. Qual é a diferença da conexão por cumulação subjetiva da conexão intersubjetiva por concurso? Então, qual a diferença do 77, inciso 1, para o 76, inciso 1, segunda parte? No 76, inciso 1, segunda parte, eu tenho 2 ou mais crimes praticados por 2 ou mais pessoas em concurso. Já no 77, inciso 1, eu tenho 2 ou mais pessoas praticando uma única infração penal. Lembra? 2 ou mais infrações, conexão. Uma única infração, continência. O artigo 78 vai trazer as regras de unidade de processo, mas a gente vai falar sobre elas na próxima aula, ok? Até lá!